Shalom, povo de Deus! Olá, meus irmãos, graça e paz. Que alegria poder reencontrá-los. Bênção de Deus continuarmos a nossa caminhada nessa leitura comunitária das Escrituras. Isso é uma coisa realmente muito preciosa. Você já pensou assim, a igreja estar lendo conjuntamente e continuamente a palavra sagrada de Deus, capítulo após capítulo. Isso é uma coisa muito preciosa, né? Deus é muito bom conosco. Vamos orar e a gente continua o nosso pastoreio. Ó Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos juntos, mesmo que virtualmente, mas sim juntos, em unidade de espírito, em unidade de coração, para te buscar, para ler a tua palavra, para ouvir a tua voz, Senhor. Nós queremos te rogar que tu fales aos nossos corações, que os nossos ouvidos estejam sensíveis à mensagem que tu tens para cada um de nós. Se conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes da gente continuar, pega o link aí, coloca nos grupos de WhatsApp, manda para quem você conhece, manda para quem não é crente, que você conhece. Talvez alguém que você está estudando a Bíblia juntamente com ele. Vamos evangelizar o mundo. Enquanto isso, chegou o nosso tempo tão especial de louvor e adoração a Deus. Ele é aquele que estava desde o princípio. Estavas desde o princípio. Eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Na salvação caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração?
estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Meu coração, tudo que nós somos pertence ao Senhor. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. O que sou é teu. O que sou é teu. Tu és o Deus que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar, a ti me apego. És o auxílio e a sombra de tuas asas descansarei. Pela tua forte mão estou seguro. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida.
de todo coração. Desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. De todo coração, desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Como terra seca minha alma está, clamo pela água viva, tu podes dar. Mesmo quando a escuridão enfim me alcançar, sei que não sou de mim mesmo, Cristo é tudo o que tenho, Cristo é tudo o que tenho, Cristo é tudo o que tenho. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Amém, amém. Como é bom poder cantar louvores ao Deus Altíssimo, ao Deus verdadeiro. Vamos agora orar mais uma vez? Mas antes disso, deixa eu fazer aquela pergunta que eu sempre faço para vocês. Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de leitura e meditação na palavra? Isso é o nosso alimento. É isso que dá força, né? E a vida do crente. E é isso que nos dá intimidade com o nosso Deus. Não perca a oportunidade. Se vacilou ontem, hoje, não deixe esse vacilo se repetir. Ore e leia a palavra de Deus. Mas vamos orar? A gente sempre ora, né, por causas maiores nesse momento, causas mais gerais. Eu queria que você colocasse no chat o seu motivo de oração, para que a gente possa orar pela sua causa, né? A gente ora nesse momento por essas causas maiores, mas após o pastoreio, eu vou ter a oportunidade de orar por você. E cada um de nós, né, de orar uns pelos outros. Então vai colocando aí no chat o teu motivo de oração e, por enquanto, oremos juntos. Senhor, Tu és o Deus que governas todo o universo, Pai. E não há governante, não há gestor, não há líder que seja tão hábil, tão sábio, tão poderoso, tão misericordioso, tão gracioso e tão justo como Tu és. Tu és o único Deus,
o Deus onisciente, onipotente, onipresente, incomparável, excelso, soberano. Tu habita nas maiores alturas, mas tu te inclinas para ouvir o grito que está dentro dos nossos corações. Ah, Pai, louvado seja o teu nome. Nós queremos te rogar, Senhor, inicialmente pelas nossas lideranças, começando pelas lideranças políticas, já que esse é o ano de eleições nacionais. Abençoa, Senhor, o processo que há de chegar, abençoa as pessoas que se candidatarão, abençoa suas equipes, suas famílias, dá a elas a melhor bênção que elas poderiam receber na vida, que é te conhecer verdadeiramente. Te rogamos também, Pai, por nossas lideranças espirituais, nossos pastores, os presbíteros, diáconos, líderes de ministérios. Pai, sê com cada um deles, continua sustentando-os, livra-os da queda, do tropeço, do mal. Oh, meu Deus, cuida do teu povo através do teu povo, para que nos nossos relacionamentos nós possamos sentir a tua presença, o teu amor personificado nessa vida dentro do corpo. Quero te rogar, Pai, em especial pelas congregações aqui da Igreja das Graças, as congregações aqui em Recife, as congregações no interior, no sertão. Também quero te pedir aqui pela sede, são tantas coisas acontecendo, tantos projetos, tantas atividades. Ó Senhor, continua trazendo o seu povo para aqui, continua falando a tua palavra a cada um de nós através dos servos que tu mesmo tem levantado. Vem, Pai, curar os relacionamentos que estejam quebrados. Vem tratar daqueles que estão enfermos de alguma forma, seja sua saúde física, seja emocional, seja espiritual. Ó Senhor, Tu és o médico dos médicos, Tu és o Jeová Rafá, Tu és aquele que é o único capaz de resolver todas as situações. Queremos te rogar também por aqueles irmãos que estão passando por outros tipos de lutas, sejam talvez questões de relacionamento, talvez emprego, talvez dívida, decisões que têm que ser tomadas. Pai, não há forma melhor de passar por isso do que ao teu lado, agarrado em ti, literalmente. Vem, Pai, ao nosso socorro, por favor, meu Deus. E abençoa também agora este momento de pastoreio. Sê conosco, meu Deus, para que nós possamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos hoje no segundo livro de Crônicas, capítulo 6. Abra aí sua Bíblia, porque assim, a gente, como sempre, né, vai lendo e vai conversando, vai meditando aqui nas Escrituras. Mas enquanto você pega a sua Bíblia, enquanto você abre aí em 2 Crônicas, capítulo 6, deixa eu dar um contexto aqui do que está acontecendo. Após 7 anos de construção, o templo foi finalmente concluído, lá no reinado de Salomão. Então, 7 anos construindo o templo, agora está acabado. Salomão manda buscar a Arca da Aliança, que é transferida e colocada no Santo dos Santos. Durante a cerimônia, né, em que a arca é trazida para o templo e colocada no Santo dos Santos, os sacerdotes e levitas louvavam a Deus e a glória divina encheu o templo em forma de nuvem e o negócio foi tão forte, tão intenso, tão espesso, que eles tiveram que sair dali, tiveram que parar a ministração, porque quem consegue ficar na presença do Deus Altíssimo? Isso está no capítulo 5, tá? Então, eu estou só relembrando o que a gente estudou no nosso último momento de pastoreio. E esse evento, esse momento da arca sendo colocada no Santo dos Santos, é o ápice da história que se inicia lá com Davi, né? Que embora Davi tenha
desejado construir a casa de Deus, os irmãos vão se lembrar que Deus falou: não vai ser você quem vai construir, vai ser o seu filho. Ele é quem vai realizar essa obra. Bom, o templo está pronto, a presença de Deus se manifesta publicamente e Salomão assume o seu papel como um mediador da aliança diante da nação de Israel, diante do povo de Deus. Agora a gente vai para o texto. Então, 2 Crônicas 6, versículo 1. Vamos ler até o 7 por enquanto. Então disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria em nuvem espessa. Edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Voltou então o rei o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, enquanto ela se mantinha em pé. E disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo: desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar uma casa a fim de ali estabelecer o meu nome. Nem escolhi homem algum para chefe do meu povo de Israel. Mas escolhi Jerusalém para que ali seja estabelecido o meu nome. E escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Então vejam, Salomão está aqui narrando, né, o que aconteceu antes dele. O que foi que Deus tinha estabelecido ou não estabelecido, não escolheu cidade, não escolheu homem para liderar o povo, e depois Deus estabelece isso. E Salomão fala aí da condução da história pelas mãos de Deus. Salomão, ele está nesse início, ele está reconhecendo que a construção do templo não foi fruto de sua capacidade, mas, antes de tudo, o cumprimento das promessas divinas. Como é precioso a gente conseguir perceber a nossa vida assim, meus irmãos, sabe? Às vezes a gente acha que conseguiu ou que não conseguiu alguma coisa por conta dos nossos esforços, da nossa capacidade ou por conta das nossas fraquezas. Mas o que Salomão já está nos ensinando nesse comecinho aqui do texto é que é Deus que governa a história. Não foi a capacidade dele, a sabedoria dele, as riquezas dele, mas foi Deus cumprindo aquilo que ele mesmo prometeu. Então, eu queria já nesse início te desafiar para que durante essa semana, pelo menos durante essa semana, você ore a Deus dizendo assim: Senhor, me faz perceber a minha vida, me faz perceber o universo através de Ti, através das Tuas mãos, através das Tuas lentes, que eu possa perceber o Teu agir na história do mundo. Vamos seguir aqui no texto, agora os versículos 8 até o 11. Isso é Salomão narrando ainda, tá? Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai: já que desejaste edificar uma casa a meu nome, bem fizeste em resolver em teu coração. Todavia, tu não edificarás a casa, porém teu filho que descenderá de ti, ele a edificará ao meu nome. Assim, cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor. E edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Nela pus a arca em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. Então,
Perceberam aqui, né? Fechou ali aquela primeira partezinha, aquela introdução que a gente tinha feito. Deus é soberano. Deus governa a história da humanidade. Ele cumpriu a palavra dele. Deus é fiel. Apesar de nós, apesar de nossas falhas, a gente às vezes é meio turrão, é meio teimoso, às vezes a gente é meio melindroso, se magoa, se chateia. Seja qual for a situação, Deus permanece fiel. Deus permanece cuidando de nossas vidas e Ele há de cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Como aqui a gente está vendo a aliança davídica sendo cumprida. A aliança que Deus tinha feito com Davi sendo cumprida ali, né, mais um pouco, né, através da vida de Salomão. E um aspecto, né, que eu quero enfatizar aqui com vocês é que a obra de Deus, ela é resultado da iniciativa de Deus. A obra de Deus não é resultado do mérito humano. Se uma igreja está crescendo, se uma igreja está diminuindo, se o evangelho está avançando, se pessoas estão conhecendo ao Senhor, se algum ministério tem fortalecido, perceba, meus irmãos, isso é iniciativa de Deus. E Ele usa quem Ele bem quer. Mas não é a capacidade do homem, a capacidade humana. Porque se fosse apenas a nossa capacidade, nós nunca conseguiríamos, porque não teríamos acesso a Deus. O templo que é chamado de Salomão, que foi o templo mais lindo, uma das obras mais belas que já existiu na história da humanidade, nada mais é do que uma testemunha da fidelidade divina. O fato é que a história da redenção, ela é governada pela providência divina. Deus, ele cumpre todas as suas promessas, apesar das nossas limitações. Então, eu não sei agora qual é a luta que você está passando, eu não sei quais são as situações que você tem vivido, mas eu posso te falar assim, com muita convicção e com muita intrepidez, que a segurança do povo de Deus, ela repousa na fidelidade de Deus. Então, você pode ter certeza de que a sua vida já deu certo, sua vida vai dar certo, porque na verdade ela já deu em Deus. E me entendam, irmãos, assim, eu não estou falando de riquezas, tá? Eu não estou falando de questões materiais, não. Eu estou falando que há salvação para cada um de nós em Cristo Jesus. E se nós somos dele, não tem como dar errado. Já deu certo. Nós já estamos vivendo a eternidade. Só não chegamos na plenitude da eternidade para viver lá com Deus face a face. Ah, como eu quero isso, não quer não? Ver o meu mestre face a face. Um lugar onde não haverá dor, onde não haverá clamor, onde não haverá tristeza. Eita! Isso é o que a gente mais quer, não é não? Pois é. Esse texto já está nos falando sobre isso. Mas vamos em frente. Versículo 12 agora. Agora a gente vai ler um trecho um pouquinho maior. Esse pedaço agora do texto que está iniciando, nessa nova perícope, é uma oração que Salomão faz a Deus, tá? Então preste atenção, porque o texto vai ser um pouco mais longo, mas a gente vai conversar também sobre o que a gente leu aqui. Pôs-se Salomão diante do altar de Deus, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos, porque Salomão tinha feito uma tribuna de bronze de 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura, e a pusera no meio do pátio. Pôs-se em pé sobre ela, ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse:
Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos que de todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, pessoalmente o disseste e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem na lei diante de mim, como tu andaste. Agora também, ó Senhor, Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi. Mas, de fato, habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo, para a sua súplica ao Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação dos céus. Ouve e perdoa. É interessante, né? Porque o Templo de Salomão, ele é reconhecido historicamente como uma das grandes maravilhas da humanidade. Uma obra belíssima, cheia de riquezas. Mas Salomão, ele reconhece uma tensão fundamental. Habitaria Deus com os homens na terra? Ele diz, olha, de fato os céus não podem te conter. Como é que tu vai ficar aqui dentro de um imóvel, né? Salomão está falando isso. Ele sabe muito bem que Deus não pode ser contido pelo templo. Mas ele também sabe que Deus escolheu manifestar a sua presença naquele lugar. Por isso que é tão importante, né, a gente conhecer a Deus, a gente ler a Bíblia para conhecer a Deus, para que a gente possa entender essas tensões e suas soluções. O que Salomão está falando para a gente, em um aspecto mais teológico, inicialmente, é Deus, ele é um Deus transcendente. Ele é tão melhor, tão superior, tão santo, tão excelso, tão soberano, tão poderoso, que ninguém conseguiria nunca se chegar a ele. Ele habita nos céus, ele preenche os céus, ele faz transbordar os céus. E nós nem mesmo os céus conseguimos tocar, nem lá conseguiríamos chegar. Deus é esse Deus que não se contamina com o pecado enquanto nós somos pecadores. Deus é esse Deus transcendente. Mas Salomão também diz que Deus é esse Deus imanente, ou seja, o Deus que se aproxima graciosamente do seu povo. É o Deus que se levanta do seu trono quando cada um de nós está orando. E ele olha para a gente com atenção, ele inclina os seus ouvidos, ele se importa com o que acontece com as nossas vidas. A Bíblia diz que é Deus quem quer ser encontrado por nós. É Deus quem se faz conhecido. É Deus quem quer esse relacionamento. Deus é um Deus transcendente. Nós nunca conseguiríamos alcançá-lo. E por causa disso, ele vem se relacionar conosco. E a maior expressão disso, vocês já sabem,
É seu Filho Jesus que encarnou e pagou o preço dos nossos pecados, morrendo morte de sangue naquela cruz do Calvário. De fato, Salomão está certo. O templo não limita Deus. Mas o templo, ele aponta para uma comunhão pactual entre Deus e o seu povo, né? Aqui a gente encontra um princípio que é fundamental para as nossas vidas. Que Deus, ele em sua essência, ele é incompreensível para nós. Nós nunca conseguiremos compreender a Deus plenamente. Mas, ao mesmo tempo, ele é verdadeiramente conhecido por meio da sua revelação, por meio das Escrituras Sagradas. O templo, então, ele antecipa Jesus Cristo, teologicamente, tá? O templo, ele antecipa Jesus Cristo, porque Jesus é o verdadeiro lugar da presença de Deus entre os homens. Se Deus hoje habita entre nós, se Deus habita em cada um de nós, é por causa da obra de Jesus Cristo. Então, entendam que a adoração a Deus não depende de locais sagrados, não depende de paredes, de riquezas, de belezas. Depende da presença do Deus da aliança. A gente só adora a Deus se Ele estiver ali. Continuando o texto. Agora a gente vai até o final. Ainda é a oração de Salomão. Quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu dos céus, age e julga teus servos, dando a paga ao perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo, para lhe retribuir segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter, e confessar o teu nome, e orar, e suplicar diante de ti nesta casa, ouve tu dos céus, e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faze-o voltar à terra que lhe deste a seus pais. E a seus pais. Quando os céus se cerrarem, e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo-o tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra, que deste em herança a teu povo. Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem, ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração dos filhos dos homens. Para que temam, para andarem nos teus caminhos, todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu grande nome e por causa da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltando para esta casa, ouve tu dos céus do lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome. Para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome.
Meus irmãos, só um pequeno parênteses aqui, tá? Percebam no texto que Salomão ele entende muito bem que Deus elegeu Israel não para ter um povo isolado, né, separado numa bolha que não se relaciona com ninguém. Mas Deus, ele separou Israel, ele escolheu Israel para que fosse um povo abençoador, para que o restante do mundo pudesse conhecer ao próprio Deus por meio da vida de Israel. Bom, voltando aqui, versículo 34. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo pelo caminho por que os enviares, de orarem a ti, voltados para esta cidade que tu escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu dos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhe justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos a uma terra, longe ou perto esteja, e na terra onde foram levados caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, e perversamente procedemos, e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, para onde foram levados cativos, e orarem voltados para a sua terra que deste a seus pais, para esta cidade que escolheste, para a casa que edifiquei ao teu nome. Ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faz-lhe justiça. Perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Bom, esta é a maior seção, né, do capítulo, vocês perceberam. E Salomão ele apresenta diversas situações em que o povo precisa buscar o Senhor. Quando há conflitos ou quando há juramentos, quando há derrotas militares, quando há derrotas, né, numa extrapolação, derrotas em termos das questões que a gente faz, dos avanços que a gente faz aqui na Terra. Quando houver seca, ou seja, quando faltar recursos, fome, calamidades, né? Não tem nem o que comer. Quando alguém que parece que nem é crente está orando, a oração do estrangeiro. Quando houverem guerras. Quando nós estivermos pagando, sofrendo as consequências dos nossos pecados, o exílio por causa do pecado. Salomão, ele revela em Deus que existe ele roga a Deus, né, que seja estabelecido um padrão recorrente, que quando houver o pecado, ele sabe que haverá o juízo de Deus, então, havendo arrependimento, havendo oração, que Deus perdoe e restaure seu povo. Esse texto, ele ensina para a gente que não é por causa de nós que a gente continua caminhando em direção a Deus. É porque Deus nos faz perseverar nele mesmo. É Ele quem nos guarda, é Ele que nos dá força, é Ele quem nos faz vencer, é Ele que nos dá sabedoria, é Ele quem nos dá vitória. Então, se nós perseveramos nos caminhos do Senhor, isso é aliança com Deus e é Ele agindo em nossas vidas. O povo da aliança pode até cair em pecado, mas Deus preserva os seus eleitos e conduz eles ao arrependimento. Bom, as crises que a gente vive também não são meramente acidentes da história. Frequentemente, é impressionante o quanto que na Bíblia é algo frequente que Deus use crises como instrumentos pelos quais ele chama seu povo de volta para si. Salomão, ele tem uma oração muito grande e que a gente precisaria talvez de muito mais tempo para entrar em mais detalhes, mas ele trata acerca do problema que é fundamental no homem, que é o nosso pecado. Porque a oração, ela termina com uma declaração
profundamente realista. Salomão fala: não há homem que não peque. Todos nós pecamos. E todos nós dependemos da misericórdia divina. E é nessa misericórdia que colocamos a nossa esperança de restauração. A nossa esperança não está na nossa perfeição moral. Não está nas boas pessoas que nós somos, mas na misericórdia do Senhor. Para finalizar o texto, versículos 40 ao 42. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer deste lugar. Levanta-te, pois, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca do teu poder. Os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, se revistam de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não repulses o teu ungido, lembra-te das misericórdias que usaste para com Davi, teu servo. Então, segundo Crônicas 6, meus irmãos, revela tanto a grandeza da aliança de Deus com o seu povo, como as limitações que nós temos em nós mesmos, né? O templo, ele simbolizava esse lugar assim de encontro com Deus, mas ele não podia remover completamente o pecado do povo. Os sacrifícios precisavam continuar sendo repetidos, né? Continuar existindo, porque o povo continuava falhando. E não havia um sacrifício perfeito até então. Por isso que essa oração de Salomão aponta para Cristo. Cristo é o verdadeiro filho de Davi, aquele pelo qual nunca deixaria de haver um sucessor de Davi que governasse no trono de Israel. O Israel espiritual de Deus. Jesus, ele é o verdadeiro templo, ele é o mediador perfeito, ele é aquele que intercede continuamente por seu povo. O que Salomão pediu em oração, Cristo realiza plenamente em sua obra redentora. E para a gente encerrar, eu quero te fazer uma pergunta. Porque se até Salomão reconheceu que não há homem que não peque, em que nós estamos depositando nossa confiança? Em nossa própria fidelidade ou na fidelidade do mediador que intercede por nós diante do Pai? Deus querido, como é precioso ouvir, ler e meditar nestas palavras, porque Tu nos dá a certeza de que, apesar de nós, as coisas darão certo. Tu nos mostra que Tu és fiel, que és Tu quem tem a iniciativa, e Tu ama, guarda e resgata os seus. Abençoa os meus irmãos que acompanharam esse momento de pastoreio. Abençoa suas vidas, guarda-os do mal, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos para o último louvor? Maior amor que o mundo já provou, sofreu, morreu, venceu a cruz pra me salvar. E até que eu veja a Tua face, Tua graça é o que me basta, fio em Ti. Viver eu quero para ver Teu reino aqui. Meu coração anseia pelo Teu agir. E até que eu veja a Tua face, Tua graça é o que me basta, confio em Ti. Viverei para amar-Te,
viverei pra te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Por tua voz o mundo veio a existir. Tu és a vida, o Redentor que veio a mim. E até que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta. Confio em ti, viverei para amar-te, viverei pra te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Viverei para amar-te, viverei pra te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Tu és Deus, princípio e fim. Tu és Deus, precioso pra mim. Com meu coração proclamarei teu nome. Tu és Deus, princípio e fim. Tu és Deus, precioso pra mim. Com meu coração proclamarei teu nome. Viverei para amar-te, viverei pra te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Maior amor que o mundo já provou. Só em Jesus encontro paz, é minha luz, o meu cantar, a minha força nele está. Na tempestade tenho paz. Que grande amor, que grande paz. O meu temor embora vai, meu Redentor é tudo em mim. Firme no amor de Deus estou. Só em Jesus que veio a nós, como cordeiro se entregar. Mostrou amor e retidão, morrendo por amor a nós. Na rude cruz onde sofreu, Jesus cumpriu o amor de Deus e lá levou o meu pecar. Posso em Cristo livre
está. No túmulo seu corpo está. No túmulo seu corpo está. Todos pensavam acabou, até chegar o dia em que ele da morte ressurgiu e em vitória renasceu. Livrou-me dos pecados meus. Hoje ele é meu e dele sou. Seu sangue sobre mim ficou. A morte eu não temo mais. É o poder de Deus em mim. O meu viver e o meu morrer está no comando do meu Deus. Ninguém vai mais me separar das suas mãos, do seu cuidar. Irá levar-nos ao seu lar. Só em Jesus firmado estou. Só em Jesus firmado estou. Só em Jesus firmado estou. Amém, meus irmãos? Assim a gente termina nosso momento de pastoreio. Que o Senhor te abençoe e guarde. Tchau, tchau.